Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje falaremos sobre o Treponema pallidum. Você sabia que a sífilis, uma infecção ocasionada por essa bactéria, pode se tornar extremamente grave, podendo levar o indivíduo à morte? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? O Treponema pallidum é uma bactéria do tipo espiroqueta, que por ser bastante delgada, bastante fina, dificilmente se deixa curar pelo método de Gram, isso apesar de possuir algumas estruturas semelhantes às bactérias Gram-negativas. Essa bactéria é considerada um parasita intracelular obrigatório, móvel e bastante pequena, medindo entre 0,2 micrômetros de largura por até 20 micrômetros de comprimento. Apresenta um genoma pequeno e um repertório metabólico muito limitado. A sua membrana externa, extremamente fluida, não é composta por lipopolissacarídeos, mas sim por lipooligosacarídeos, cujas funções são muito parecidas. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem preservativo, por transfusão de sangue ou mesmo ser transmitida para a criança durante a gestação ou na hora do parto. Essa infecção é caracterizada por 3 fases clínicas sequenciais e sintomáticas, sendo elas sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária. Essas fases são separadas por períodos de infecção latente do tipo assintomática, sendo que nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. Vamos falar um pouquinho sobre as 3 fases da sífilis. A sífilis primária é caracterizada por uma ferida geralmente única no local de entrada da bactéria, no pênis, na vagina ou em outros locais da pele, que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. Essa lesão é rica em bactérias, sendo chamada, atenção, cancro duro. Normalmente, ela não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas, que são aqueles caroços na região da virilha. Essa ferida desaparece sozinha, independentemente de tratamento. Na sífilis secundária, os sinais e sintomas aparecem entre 6 semanas e 6 meses após o surgimento e a cicatrização da ferida inicial. Podem surgir manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. As manchas desaparecem em algumas semanas, também independentemente de tratamento, trazendo uma, atenção, falsa impressão de cura. Já a sífilis terciária pode surgir entre 1 e 40 anos após o início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo, atenção, levar o indivíduo à morte. Por fim, eu gostaria de falar sobre a sífilis congênita. Esta é uma doença transmitida da mãe não tratada ou tratada de forma não adequada para a criança durante a gestação ou no parto, a chamada transmissão vertical. A sífilis congênita pode provocar complicações, tais como parto prematuro, aborto espontâneo, cegueira, surdez, má formação e morte na hora do nascimento. Bem, em relação ao diagnóstico da sífilis,
Como o Treponema pallidum não pode ser cultivado in vitro, o diagnóstico baseia-se principalmente em provas sorológicas. Geralmente, nos serviços de saúde, o diagnóstico da sífilis é realizado a partir do chamado teste rápido. Este teste, além de prático, é de fácil execução, sendo o resultado obtido em cerca de 30 minutos. No caso do teste rápido ser reagente, ou seja, positivo, uma nova amostra de sangue deverá ser coletada para a confirmação do diagnóstico. Alguns dos principais exames confirmatórios são os chamados não treponêmicos, como o VDRL, ou os treponêmicos, como o FTA-ABS. Para a prevenção da infecção, o uso correto e regular do preservativo feminino ou masculino é uma medida importante de prevenção da sífilis. Além do mais, o acompanhamento das gestantes e parceiras sexuais durante o pré-natal contribui para o controle da sífilis congênita. Em relação ao tratamento da sífilis, este é realizado com antibióticos, geralmente penicilina. Mas atenção! Sempre, eu disse sempre, com indicação médica. Por fim, é importante destacar que a sífilis não confere a chamada imunidade permanente, ou seja, mesmo após o tratamento adequado, cada vez que a pessoa entrar em contato com o agente etiológico, ou seja, o Treponema pallidum, poderá ter a doença novamente. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.